nós não recebemos apoio financeiro, tá certo? As dúvidas podem ser enviadas através do chat. Eu e Yasmin vamos selecionar as perguntas e, ao final da aula, passarei para os debatedores discutirem, tá certo? A duração da aula está prevista para ser iniciada agora às 19h30 e por volta das 21h. Nossa abertura hoje será, com imenso prazer, que nós recebemos o professor Garrido. Ele fará uma abertura em torno de 20 minutos com a palestra intitulada O Novo Normal, Superando Crises. O professor Garrido, ele tem especialização em psicologia organizacional, tem formação em recursos humanos pela Universidade de Nova York, ele é psicoterapeuta, coordenador do evento intitulado Encontros da Cultura, também autor do livro Pílulas do Bem Viver, também é colunista da Band News FM e já são praticamente 19h35, temos alguns minutos aí de tolerância para o pessoal ir entrando. Eu acho que já podemos começar. Professor Garrido, boa noite, seja bem-vindo. Doutor Daniel Muricy, boa noite. Se quiser fazer sua saudação inicial, e Yasmin também, fique à vontade. Logo após, passaremos a palavra para o professor Garrido iniciar. Boa noite a todos. Satisfação estar aqui nessa segunda aula do minicurso. Eu estou me preparando bastante para a terceira aula, que vai ser a minha. A primeira aula que o doutor André deu já teve repercussões, tanto lá na UTI Cardio, quanto agora eu fazendo visitas na enfermaria de cardio do Hospital Roberto Santos. Nós já tivemos alguns pacientes que dosamos NT pro BNP, como foi visto na aula, e os valores nos surpreenderam, valores bastante altos. Estamos tendo também já mais solicitação de plantonistas para novos exames e também da aula passada a importância do ultrassom pulmonar. Então, você veja que o conhecimento, né, ele vai sendo adquirido e vai sendo solidificado. Então, eu queria parabenizar a primeira aula e estou muito contente por estar aqui hoje também. Eu acho que hoje a gente vai aprender bastante e já estou com papel e caneta aqui para fazer algumas anotações e perguntas. Boa noite a todos. Maravilha, Daniel. Yasmin, você como representante dos estudantes, quer fazer alguma? Primeiro, agradecer a participação de todos vocês nesse evento, super importante. Eu quero informar a vocês o seguinte: é necessário que vocês chequem na caixa de e-mail de vocês se vocês receberam a confirmação da inscrição nesse evento. E caso vocês não tenham recebido, porque provavelmente ou cadastrou com e-mail errado, aí eu preciso fazer essa correção, ou então, às vezes, esse e-mail se encontra na caixa de spam. Semana passada foi enviado o link de check-in. Tiram se não caiu no spam. Se não caiu no spam, a gente precisa checar se vocês cadastraram com o e-mail direitinho. E isso é muito importante, porque ao final, quando for enviar, quando enviarmos o certificado, se o e-mail estiver errado, vocês não vão receber. Então, confiram se tem um e-mail de cadastro certinho, que vocês recebem de confirmação da inscrição. Confiram também se vocês receberam nas últimas semanas, semana passada e nessa semana, os e-mails referentes a esse curso. E vocês podem estar entrando em contato pelo e-mail da seção de emergências, que é sessãodeemergências@gmail.com, ou no direct mesmo do Instagram da seção de emergências. Todos vocês precisam preencher o check-in. E não só o check-in, mas no final da aula a gente colocará no chat o link para o check-out, que é o formulário de saída. Quando vocês preencherem esse formulário de saída, vai aparecer uma palavra-chave. Então, eu preciso que vocês anotem essa palavra-chave, porque ao final do curso, para enviar a certificação, vocês vão precisar preencher essas palavras-chave em um formulário. E o pessoal que participou da aula passada tem uma palavra-chave da aula passada que não foi disponibilizada na aula passada, mas que eu vou enviar para vocês por e-mail a todas as pessoas que preencheram o check-out, tá certo? No mais, eu desejo a todos uma excelente aula. Só mais um aviso, Yasmin, em relação, muitos perguntaram da vez passada, nós vamos disponibilizar a aula através do YouTube? Sim,
Já a aula 1 já foi postada, tá no canal da sessão de emergências, também tá lá no Instagram, o canal, e a aula de hoje também vai ser postada. Geralmente 24 horas após, né? O tempo que a gente tem de estar pegando o vídeo e estar carregando lá no YouTube. Prontinho. Então, feito a introdução, professor Garrido, boa noite, a palavra é sua, seja muito bem-vindo. Obrigado, amigos. Obrigado, meu amigo doutor André, de quem eu sou um dos seus incontáveis fãs. A gente não está naquele auditório tão bacana lá do Roberto Santos, né? Onde eu já tive a honra de fazer algumas palestras. E estamos inaugurando esse novo desafio, enfrentando essa crise, né? Novo coronavírus. E é interessante porque eu criei um mnemônico, FIES. Não tem nada a ver, garotada, com faculdade, né? São 4 ações. E que eu falava antes da pandemia que isso era muito importante para qualquer profissão. Na área de saúde, então, muito. E esse FIES ele ficou mais forte agora com essa questão nova, porque, segundo algo que eu falo assim como um mantra, uma frase de Sartre, não é o que acontece com a gente, é o que a gente faz com o que acontece com a gente. Então, a pandemia, em algum nível, atingiu a todos, né? Claro que todo mundo no mesmo barco, embora barcos diferentes, como o pessoal fala, mas a atitude mental, a atitude emocional de cada um vai ter a ver com essa frase de Sartre. Ou seja, não é o que acontece com a gente. A pandemia aconteceu com todo mundo. É o que eu faço com o que acontece com a gente. É que vai fazer uma diferença incrível para a gente superar essa crise, né, que veio e que pode ser uma coisa boa. Eu diria que nós estamos todos numa pós-graduação. A gente está aprendendo muito. Talvez, apesar de todas as perdas humanas e materiais, a gente possa tirar algum proveito disso. E como a humanidade sempre foi, a humanidade sempre passou por isso e cresceu nesses momentos e superou esses momentos. A letra F do FIES fala de algo que hoje é fundamental e a gente está aqui nessa aula virtual porque, em algum momento, entendemos isso, que é flexibilidade, jogo de cintura. Porque o rígido, que já estava morto, a gente sempre brincava assim, o rígido está morto, está sofrendo muito o rígido. Agora piorou, porque imagina, doutor André me chamar de que vai ter o auditório. Não, não pode, então não vou, só faço se for no auditório. E vocês não viriam para a aula. Eu tive na minha área, né? Eu sou psicoterapeuta, como foi dito aí, agradeço. E eu fazia palestra, faço celebração de casamentos não religiosos, como terapeuta de família, casal, e a parte de terapia. E foi engraçado porque palestra parou, agora ficou webinar, tenho feito vários webinars. Teve também a questão as celebrações suspensas, e terapia veio a possibilidade de fazer o teleatendimentos através de online, né? E foi um grande barato isso, porque a gente teve que se readaptar, funcionou muito bem, até eu brinco, né? As pessoas, porque o princípio de Freud, quando botou aquele divã, ele falava que as pessoas deitadas, relaxadas, soltavam mais a língua. E não há lugar mais que a gente fique relaxado do que na casa da gente, né? Então, a terapia online é um sucesso hoje. Inclusive, algumas clínicas voltaram. Há muita gente querendo manter, pela comodidade, pelos engarrafamentos, deslocamentos e tal. A não ser quando você precisa fazer algum trabalho presencial e corporal, que você precisa do consultório. Mas eu tive um episódio muito interessante, porque quando começou a pandemia, uma moça me ligou, querendo fazer, hoje minha maior área é casal, né? Então eu queria fazer uma terapia de casal.
E aí eu disse a ela, olha, eu estou atendendo online, isso tudo que eu falei para vocês aqui. Ela disse, mas meu marido detesta, nem celular ele tem, é um ogro, não gosta de nada de digital, e ele quer ir presencial. Eu digo, olha, é difícil, porque até ia, mas as clínicas estão fechadas, é uma coisa regulamentar. Aí ela disse, não, eu vou ficar ligando para o senhor para ver se quando abrir eu vou. Eu digo, mas vai lá, vai segurando o casamento aí, tomando um chazinho de camomila. E foi engraçado, porque eu entrava na rotina louca, esquecia, doutor André, daqui a pouco ela me ligava 10 dias depois. E aí, alguma clínica voltou, eu digo, menina, tá, os jornais vão lhe avisar, né? E eu sei que a gente foi nesse loucura, com 4 meses e pouco, ela me liga de novo. E aí eu digo, não, agora abriu. Ela abriu, que eu já estou vexada de ir nessa terapia, né? E aí bateu um negócio em mim, porque é engraçado, a gente sempre... Eu acho que viver, que é um ato de coragem, cada vez mais, aumentou. Porque a gente tinha medo de ir trabalhar, qual é o receio que a pessoa tinha? De um acidente de carro, de um assalto. Aí surgiu um novo, de se contaminar, ninguém tinha esse medo, é um medo novo. E aí ela disse, mas ele quer ir, ele está querendo ir, o senhor, por favor, vá lá, atenda a gente. E eu, na hora, eu te confesso que eu gostei tanto da terapia online, que eu pensei assim, poxa, não é essa consulta mais ou menos que vai me fazer diferença. Mas aí eu vinculei uma coisa que eu queria muito dizer a vocês, que é o propósito da gente. E quando a gente tem um propósito, quando a gente tem uma causa, a gente meio que não pode mais decidir como a gente decidia quando não tinha nada. Eu digo, olha, eu preciso enfrentar esse medo inicial e eu preciso ir atender esse casal, porque eles estão precisando. E aí fui, e, enfim, estou atendendo eles, aí já abri a possibilidade de outros, mas eu quero dizer que a flexibilidade é que vai fazer com que a gente possa se readaptar, que a gente possa ter algo que desde a época de Darwin, que ele falava, né, que é a capacidade da gente, que os animais sobreviveram, aqueles que tinham mais isso, né, esse jogo de cintura, essa possibilidade, e isso é muito importante. E claro que quem soltou na frente, quem foi mais flexível, quem se prendeu menos ao que era antes, que não ficou chorando as coisas que perderam de que fazia, o modus operandi, melhorou muito. O I é inteligência emocional. Aí é importantíssimo hoje, numa época dessa, a gente tem inteligência emocional. É o que vai definir. Aliás, para viver, a sociedade ela é muito cartesiana. A medicina ainda ela é muito... A área de saúde, de modo geral, ela é muito cartesiana ainda. A gente entende isso. Nós estamos fazendo uma tremenda revolução para entender os aspectos emocionais, até o que afeta a parte física. É interessante porque eu vejo isso na minha área, né? Se a pessoa quebrar uma perna, tiver um problema cardíaco, mas no músculo cardíaco, tem toda uma aceitação. Por que fulano não veio trabalhar? Porque ele está com um problema cardíaco, ele quebrou uma perna, o rim está aparreado. Se ele partir o coração, em termos emocionais, por que ele não veio? Porque ele está negociado, que ele partiu o coração. Não existe a mesma... Nós estamos caminhando para isso, mas no mundo cartesiano essas coisas não têm o mesmo nível de valorização do que tem as coisas físicas. Nós somos ainda muito terra-terra. E a inteligência racional, ela se sobrepôs muito à inteligência emocional, que é algo importantíssimo. É a comunicação, é a maneira que eu vou entender as minhas emoções e as emoções do outro, em todas as profissões. Na medicina, então, é importantíssimo que a gente possa ser um pouco psicólogo, né? Eu acho que todo médico tem que ser um pouco psicólogo. A outra letra, então, tendo inteligência emocional, tendo flexibilidade, o E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. É a questão do estudo, é a questão do aprendizado. Aí o aluno me perguntou assim, eu já fiz vários concursos e não consigo passar. Eu fiz assim, você já experimentou estudar? Porque não tem outra saída. Se estudando não é garantia de nada, ainda mais sem estudar. Então, isso aqui eu quero parabenizar
a galera que está aqui. Se gostou, se não gostou, isso não é o mais importante. O mais importante é a atitude de vocês em buscar esse conhecimento, em investir. Aí é uma regra da Bíblia, né? Isso não é religião, nada, mas sim, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então a gente vai colher aquilo que a gente planta. Aí, os caras que estão lá nos barzinhos do Imbuí, nada contra, é maravilhoso, mas é importante que a gente tire um tempo. Parabéns a vocês, porque vocês, que tempo bem aplicado esse de vocês aqui, nesse mini curso. Que coisa linda isso, vocês estarem preocupados no desenvolvimento, no conhecimento, né? Conhecimento é poder, sempre foi, sempre será. Então, bacana, essa é uma postura nova. Educação, estudar é algo para sempre. Antes a gente formava em alguma coisa e dizia assim, agora meu tempo de estudante acabou. Guardava a prancheta, ia trabalhar. E hoje não, hoje a gente vê as pessoas voltam, fazem outro curso. Eu sou um exemplo disso, eu fiz administração inicialmente, vi que não gostava. Quando eu me formei em administração, a única coisa que eu vi foi que eu não queria trabalhar com aquilo. Aquilo é fantástico, mas não tinha nada a ver comigo. Aí fui para a área da psicologia. Aí a pessoa faz uma graduação, já faz um mestrado, já faz um doutorado. Então, esse conceito de estudar para sempre, de nunca parar de estudar, claro, óbvio que quem enxergar isso primeiro vai sair na frente, vai levar vantagem. E o S, para fechar essa conversa, do FIES, então, flexibilidade, inteligência emocional. Tem gente que é muito bom tecnicamente, doutor André, mas é um analfabeto emocional. E aí complica tudo. A gente tem que saber, gente, tudo, até chamar a atenção de alguém. Tem uma regra. Outro dia eu estava numa empresa, foi até engraçado, na época que a gente estava palestra, né? E aí eu comecei a falar, e eu disse lá, e era uma coisa para líderes. Eu digo, gente, cuidado. Elogio em público, expor em particular. Aí eu falei, minha avó dizia, quem tem vergonha, não mete vergonha no outro. Que é uma regra, é um princípio básico de educação doméstica. E foi engraçado porque ficou aquele climão na plateia, né? Aí eu senti, a gente sente que dá um fora. O palestrante muitas vezes é de fora, então não está por dentro da cultura, das coisas que estão rolando. Aí um começou a olhar para o outro assim, rapaz, o bicho pegou. E claro que eu entendi, vocês entenderam o que o chefe fazia, o dono da empresa fazia. E eu falei lá absolutamente sem saber nada, né? Aí ficou aquele climão, eu digo, vou dar um intervalo aqui intervalo na palestra, né, para dar uma aliviada. Liberei eles para tomar uma aguinha. Quando eu estou ali arrumando material, tem sempre 2 gaiatos na plateia. Um chegou e fez assim, professor, meteu, brocou. Eu digo, rapaz, eu broquei o quê? Eu meti o quê? Não meti nada ainda. Ele professor, o chefão faz com a gente. Você disse na cara dele, viva o seu nosso herói. Aí o outro que era mais sensato disse, professor, foi jovem, mas você não volta mais aqui. Ele já ligou para o RH te queimando. Então, ou seja, é uma regra importante de inteligência emocional. É preciso que a gente entenda isso, dê valor às pessoas. E o S do FIES, ele vem muito em cima disso, que é simpatia. As relações humanas hoje, elas assumem uma importância muito grande. Então, a gente tem que ter isso. Simpatia pode ser traduzido como atendimento, pode ser traduzido como relacionamento, e a gente precisa entender isso. É o sorriso, é a simpatia, que faz parte de todas as profissões. Eu quero dar um exemplo final a vocês. Eu estava indo dar uma palestra e foi muito interessante porque isso vale muito para a área de vocês, para a área médica, e não tem nada a ver com conhecimento técnico, que é incrível. Eu falo dos relacionamentos, das relações e da inteligência emocional. Eu estava indo dar uma palestra, doutor André, e eu pensei um negócio maluco, que foi uma coisa extraordinária. Eu até hoje não sei de onde veio aquele pensamento. E a pergunta que eu me fiz uma auto-pergunta que foi assim, você gostaria de assistir uma palestra dada por você? E eu fiquei absolutamente assustado, né? Fascinado e com medo da resposta que eu ia dar. Porque esse é o princípio empático, é o princípio ético. Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça.
e faça com o outro aquilo que você quer que faça. E eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, eu tenho agora de me colocar na posição dos alunos que estão assistindo, assim como eu estou vendo vocês aí, alguns assistindo, do outro lado do balcão. E eu disse, essa resposta é tão poderosa que eu tenho até que mudar de profissão se eu responder não. Porque eu não posso, é muita coisa, muita cara de pau você querer impor ao outro aquilo que nem você quer passar. E aí foi interessante, porque daí surgiu mil derivativas, né, dessa pergunta. Aí pode ser para pai, para mãe. Você gostaria de ter um pai como você, uma mãe como você, um filho como você? Atendimento, eu fiz muitas palestras na área de atendimento. Você gostaria de ser atendido por você? E eu fui parar num hospital. Aí eu não sei se pode falar, eu vou falar um exemplo de hospital de médico, viu, doutor André? Que eu sei que toda profissão, gente, isso aí não é médico, não é psicólogo, não é engenheiro, não é nada. Toda profissão tem uns profissionais mais humanos, mais dedicados, outros menos. Isso é normal, aqueles que têm mais inteligência emocional, os que têm menos. E aí eu fui num determinado hospital, era uma palestra para médicos. E eu fiz essa pergunta: vocês gostariam de ser consultados por vocês? Atendidos por vocês? E aí foi muito interessante, porque no intervalo, às vezes a pessoa não quer falar assim em público, né? Fala em particular. Um médico daquele chegou para mim e disse: professor, você me lascou com aquela pergunta. Eu digo: por quê, doutor? Ele disse: porque minha resposta foi não. Eu digo: rapaz, sua resposta foi não? Eu nem olho para a cara do paciente, eu nem dou bom dia. Se eu vou dar uma notícia ruim, eu jogo de qualquer jeito, que eu não estou nem aí. Deus me livre de eu doente pegar um médico como eu pela frente. E o interessante, doutor André, é que eu dei parabéns a ele. Porque, gente, fica um grande aprendizado. O início da cura sempre será o autoconhecimento. Então, na medida que você se conhece, na medida que você se percebe, você vai refinando, você vai se autotransformando, que é a missão de todos nós, tanto na parte técnica como na parte comportamental. E aí ele disse: poxa, porque eu queria até lançar esse desafio no Roberto Santos. Tem alguém lá na maca, né, no corredor, na enfermaria, você olha assim e diz assim: rapaz, será que se eu tivesse nessa aí? Eu queria que tivesse um enfermeiro, eu vi que você citou, né? Enfermeiros estão aí, médicos, como eu, se eu tivesse, né? Ou se fosse minha mãe, ou se fosse meu pai, gostaria de ser atendido por meu pai, por minha mãe. Que o rapaz estava no hospital, posto de enfermagem, né? Aquele lugar assim que fica. E aí tocou o telefone no posto de enfermagem e a enfermeira atendeu. Ele disse: eu queria a notícia do paciente do quarto 32. Aí aquilo tem um prontuário, ele olhou, deu a informação e depois falou assim: olha, temos uma ficha aqui para anotar um parente, quem é que quer essa notícia? Ele disse: não, eu sou o paciente do quarto 32. Ela pirou: rapaz, você é o paciente do quarto 32 e está ligando para a gente? Vocês entram aqui e saem, nem diz o que eu tenho. Eu fui perguntar a alguém, disseram que o médico era ele, não era eu. E aí agora eu pedi meus parentes para trazer meu celular. E que bom que agora eu sei o que é que eu tenho. Então, quer dizer, gente, humanizar isso. Humanizar, entender que a gente pode estar do outro lado do balcão e a gente vai, na nossa missão bonita, fazer o nosso melhor. Eu sempre acho que a gente tem que trabalhar, e médico trabalha bastante. Eu tenho uma filha que fez psicologia, ela está fazendo medicina, né, no FTC, no 3º ano. Mas eu digo sempre para ela assim: a gente tem que trabalhar para pagar boleto e fazer o bem. Eu acho que isso tem que ser uma regra universal, né? E vocês têm uma profissão de Deus. A área de saúde, doutor André, é uma profissão de Deus, porque é muito fácil fazer o bem. Às vezes eu quero fazer o bem na minha área e não consigo. Eu tive numa das palestras finais antes da pandemia, eu fui na Unilever, lá em São Paulo, e os caras disseram assim: rapaz, é que é uma multinacional, é um conde inglês que é dono disso, eu não sei como é que eu faço o bem. E vocês, é muito fácil fazer o bem. O bem está ali do lado, tá ali, dê um passo, já está fazendo bem. Então, eu acho que é isso que eu queria dizer: a gente supera a crise quando a gente coloca essas coisas, coloca o nosso propósito, a nossa causa e, principalmente, o coração. Não só esse coração que vocês, de forma tão brilhante, analisam tecnicamente, mas esse coração amoroso, esse coração bondoso,
e que a gente possa ser luz na vida de quem procura a gente. Tá? É isso aí. Maravilhoso, professor Garrido. Eu sou seu fã número 1, viu? Eu sei que você tem uma infinidade, mas eu sempre tenho o maior prazer de te ouvir e aprender e parar para ter esse momento de reflexão, viu? Muito grato. Vou dar aqui para não atrapalhar aqui nosso coordenador da mesa, que é o doutor Igor. Vamos lá, doutor Igor. Obrigado, professor Garrido, pelas palavras, por disponibilizar seu tempo para participar desse mini curso. Vamos agora para a segunda etapa da aula de hoje. Professor Dr. André Durães, continuando a segunda aula com o tema intitulado Tratamento farmacológico na insuficiência cardíaca. Professor Dr. André, a palavra é sua. Então, depois desse momento maravilhoso aí de reflexão, a gente vai para uma parte um pouco puxada, e se o professor Garrido não tivesse aí para fazer a gente dar essa relaxada, ficaria mais complicado. Então, novamente, agradecer imensamente. A gente vai continuar aqui. Muito obrigado, professor Garrido, muito obrigado mesmo. Toda a diretoria e a comunidade do Roberto Santos agradece. Aqui a gente tem um público bem bacana, né? Médicos, estagiários, enfermeiros, fisioterapeutas, serviço social. A gente sempre procura se esforçar para fazer atividade para toda a equipe multiprofissional, né? Que é fundamental no atendimento. E um hospital, quando eu recebo estudante interno, já perto de formar, eu sempre falo isso para eles, né? Na faculdade de medicina, por exemplo, a gente aprende muito pouco sobre essa interação multiprofissional. Com psicólogo, com fisioterapeuta, com administrador, com todo engenheiro, com todos esses profissionais que têm muito a contribuir, né? Porque o hospital é uma indústria extremamente complexa, você tem quase todas as áreas do conhecimento humano dentro do hospital, né? Funcionando, fazendo com que ele atenda o ser humano da melhor forma possível. E então a gente, depois da faculdade, a gente tem outra faculdade, né? Que é interagir com todos esses profissionais e aprender muito sempre, né? E eu gosto muito de estar sempre aprendendo e interagindo. Então, agora aqui eu vou para a apresentação de slides. Se vocês estão visualizando? Se Igor ainda está com o microfone? Igor e Yasmin? Acho que ele fechou sozinho aqui, né? Ok. Tá ouvindo, Igor? Ok, pessoal. Então, vamos lá. Então, a proposta é essa mesmo. É uma introdução ao tema. Né, a insuficiência cardíaca é uma doença extremamente relevante, como demonstramos na última apresentação. Ela acaba por ser responsável por um acometimento sistêmico. Ela é extremamente prevalente, né, principalmente na população idosa. E com esse envelhecimento populacional que nós vimos, ela acaba se tornando mais importante ainda. Tá? Eu vou tentar aqui colocar um cursorzinho e vou tentar passar slide. Tomara que ele passe. A tecnologia, ela ajuda e às vezes ela não ajuda muito. Então, primeiro curso, tentar seguir aqui para o primeiro slide. Ok. Aula 2, tratamento farmacológico. Então, para esse assunto, para essa apresentação, não temos conflito de interesses. O pessoal até me sinalizou, poxa, professor, coloca alguns slides em português. Então, eu peguei isso aqui da nossa diretriz brasileira de ciência cardíaca aguda e crônica, tá? Ela é de 2018, muito bem feita. Vários profissionais assim espetaculares que construíram. Vários, graças a Deus, eu tenho proximidade, amizade, aprendo muito com eles. Vários centros do país. E então a gente tem o maior orgulho de mostrar. Então, só para relembrar aqui, né? Então, a gente tem
Hoje a classificação é essa, há uma probabilidade de que se mude, mas ainda não mudou. Então, a gente tem a insuficiência cardíaca e Cefé, fração de ejeção reduzida, menor do que 40% no eco bem feito, de preferência com Simpson. Depois o doutor Igor vai mostrar isso. A ICFEP, que é a preservada, fração de ejeção maior ou igual a 50%, junto com alteração ou em um marcador, um biomarcador, ou BNP, ou de preferência o NT-proBNP. Então, aqui está os valores da nossa diretriz, maior que 35,50 se for o BNP, maior que 125 se for NT-proBNP. Há também aqui alguma variação com a idade, obesidade e presença de fibrilação atrial. E na ICFEP, que é preservada, existem também scores onde a gente tenta predizer a probabilidade de ICFEP. Essa aqui é a mais difícil e que muitas vezes precisa de um segmento mais de próximo, de um especialista até para o diagnóstico, apesar que para o tratamento existem, apesar de muitos fármacos terem sido testados, poucos demonstraram, na verdade, um benefício líquido importante, na verdade, nenhum demonstrou. E essa aqui, a mid-range, é a cinzenta, a zona cinzenta, onde a fração de ejeção está entre 40 e 49. Já há uma perda, mas essa perda ela não foi contemplada nos ensaios clínicos, né, que são os estudos padrão ouro hoje, né? Hoje não. Na ciência moderna, principalmente na área médica, a gente precisa muito desses parâmetros. Lembrando da classe funcional, né, do NIRA, 1 a 4. Então, qual é a dica que eu poderia dar aqui para vocês? 1 é praticamente sem sintomas, né? São os esforços extremamente extra-habituais. E a 4 é em repouso. Então, assim você memoriza mais fácil o score. A 4 é em repouso, é o grave, o paciente geralmente congesto, com edema agudo de pulmão, e a 1 é um indivíduo próximo ao indivíduo normal. A dispneia da insuficiência cardíaca ela é progressiva, então é um indivíduo que começa a sentir dispneia aos esforços extra-habituais, depois aos esforços habituais, depois aos mínimos esforços até chegar em repouso. E em relação à classificação por estágio, ela é muito interessante porque ela nos ajuda a dividir o doente em gravidade. O doente em estágio A é o doente com fator de risco, ele ainda não tem doença em lesão de órgão-alvo. Esse paciente ele vai se beneficiar muito do melhor tratamento que existe de todos os tempos, que é a prevenção. É prevenir. Você está com fator de risco, você vai controlar esse fator de risco. A hipertensão arterial, na maior parte das vezes, ela não tem cura, mas ela tem controle. Então, é controlar a hipertensão arterial, é controlar o colesterol, sedentarismo, o surgimento de diabetes, a obesidade. Então, esses fatores de risco, né? Não fumar, né? Se beber pouco, com moderação. Vamos aqui para o estágio D. O estágio D é a insuficiência cardíaca refratária grave, que muitas vezes temos que decidir entre transplante, vamos discutir isso a posteriori, ou com paliação. O estágio B é o doente que já tem um achado, geralmente ecocardiográfico, o doente faz um eco porque encontrou uma alteração no eletro, porque fez um check-up com um médico do trabalho, um cardiologista, um médico clínico, um pré-operatório, e se encontra uma doença estrutural. Porém, o doente não tem sintoma ainda, né? Então, ele é classificado como estágio B. E o estágio C é a insuficiência cardíaca clássica, que a gente já conhece. O doente tem doença cardíaca estrutural e o doente tem sintoma. Então, para cada uma delas, existe uma estratégia de tratamento. A que nós vamos focar é o indivíduo com estágio B para C, principalmente C, que é o doente que a gente vai ter várias opções em relação ao tratamento farmacológico. Outro slide em português. Aqui, só para lembrar do ponto de vista didático, então a gente vai colher uma história para avaliar também os sintomas, claro, a graduação dos sintomas, mas para avaliar também a presença de comorbidades, né? O doente ele tem depressão, o doente tem diabetes, DPLC, o doente tem DAOP, então o doente tem problema hepático, o doente está desnutrido, tem sarcopenia, então essa avaliação o doente tem
apneia obstrutiva do sono, etc. Então, presença de câncer ou não. Isso aqui tudo está na história clínica. O exame físico, claro que os dados vitais, o exame físico cardiovascular é fundamental. A presença de B3 é um marcador de disfunção sistólica, como eu já tinha dito na apresentação anterior. O doutor Daniel Muricy já tinha pontuado a importância do eletrocardiograma. Sem dúvida, toda avaliação cardiovascular praticamente é obrigatória a presença de um eletro, para ver se o indivíduo está fibrilado, né, como o pessoal do Sul chama, o doente com fibrilação atrial, o doente está em ritmo sinusal, o doente tem alguma alteração importante, algum bloqueio avançado, às vezes o indivíduo vai precisar ser avaliado em relação à necessidade ou não de marcar passo. Existem uma série de exames de imagem, o eco já vai dar várias informações anátomo-funcionais. Muitas vezes esse indivíduo tem que ir para uma avaliação hemodinâmica, um cateterismo esquerdo para ver uma cineangiocoronariografia, que é para ver se tem alguma artéria obstruída, e um cateterismo direito para avaliar pressões. Se faz a rotina de laboratório, né, eletrólise, função renal, e lembrando aqui dos peptídeos natriuréticos NT-proBNP. Alguns marcadores que demonstramos também na apresentação anterior. Vejam que coisa interessante, né? Eu venho mostrando para vocês, ou tentando demonstrar, como é prevalente a insuficiência cardíaca. O principal é a causa mais comum de internação em idosos acima de 65 anos. Mas, infelizmente, a sobrevida do insuficiência cardíaca, ela é similar ou pior à maior parte das neoplasias, pessoal. Isso é extremamente relevante e preocupante. Então, olha que trabalho interessante de Mamas, 2017, onde ele mostrou a curva de sobrevida em homens com insuficiência cardíaca, câncer de bexiga, câncer coloretal, câncer de pulmão e câncer de próstata. E ele só perdeu para câncer de pulmão. E aqui na mulher, mostrando, claro, os cânceres presentes mais no sexo feminino, mas ela também se aproxima, aqui em verde, é a sobrevida da insuficiência cardíaca, demonstrando como ela é impactante. Então, o que é que Mamas fala, esse autor? Apesar de todo o tratamento já existente, a insuficiência cardíaca continua tão maligna quanto os principais tipos de câncer. Eu achei essa frase muito forte e fiz questão de construir esse slide para vocês. Então, diante desse cenário, algumas atitudes precisam ser tomadas. A gente tem essa visão ampla, a necessidade de uma avaliação multiprofissional, né? As clínicas de insuficiência cardíaca, elas, até nos países que têm uma facilidade maior de utilização de assistência circulatória mecânica, né, de longa permanência, que é o coração artificial, ele é tocado por enfermeiras, tá? As enfermeiras treinadas, elas tocam muito bem uma clínica de insuficiência cardíaca, ela ajusta diurético, ela acompanha o sintoma do doente, ela faz orientação em relação à adesão medicamentosa e com isso ela reduz internação por insuficiência cardíaca. Uma abordagem de uma equipe multiprofissional, com psicólogo, com nutricionista, com fisioterapeuta, lembrando de toda a parte da reabilitação, vamos comentar já, eu vou chamar até nosso querido Erenaldo Júnior em pouco tempo aqui, Júnior, se você estiver ouvindo, já eu te chamo. Então, a mudança do estilo de vida é fundamental, né? Adesão medicamentosa. O paciente com insuficiência cardíaca, com ICFé, ele vai tomar 5, 6, 7. A tendência está chegando a 7 ou mais medicamentos. Imagine em relação à adesão medicamentosa, como é difícil estar tomando esses medicamentos uma vez ao dia, o outro é de 12 em 12 horas, o outro pode ser de 8 em 8 horas, e ele tem que tomar esse medicamento de domingo a domingo, faça chuva, faça sol, ele tem que tomar o medicamento. Ele tem que entender, tomar, e aí alguns pacientes mais idosos vão ter dificuldade em entender, compreender, vão se preocupar até com aquela história, estou tomando muito remédio, muito medicamento, vai fazer mal para o meu fígado, isso aqui vai me dar câncer, e aí muitas vezes ele para, porque a questão da relação médico-paciente, a relação profissional de saúde paciente,
ela é fundamental. E aí entra também o farmacêutico, avaliando o farmacêutico clínico, avaliando a interação medicamentosa, o psicólogo avaliando a questão comportamental, algum indício de depressão. Eu já tive paciente transplantado, jovem, com 17 anos, que fez um quadro grave de depressão, parou os medicamentos, fez uma rejeição aguda, infelizmente não resistiu. Então, é fundamental esse acompanhamento, esse apoio, né? Essa avaliação continuada de uma equipe multiprofissional. A restrição, pessoal, isso aqui é uma coisa que vai surpreender muita gente. A restrição de sal e água, a restrição líquida, ela não tem ainda uma evidência clara na literatura. Então, qual é a recomendação que nós fazemos? Uma ingesta leve a moderada. A comida, o sal na comida do Brasil, ele já é considerado uma média acima da maior parte dos outros países, principalmente em estados como a Bahia. Nossa comida é muito rica em sal. E aí a gente tem que ter esse cuidado. Se o indivíduo já é hipertenso, pelo menos 25% da população é hipertensa, e a gente tem que ter muito cuidado com o sal. Mas zerar o sal da dieta, além de ser impraticável, impactar na qualidade de vida, impactar no paladar, ele piora ou agrava o próprio ciclo da alimentação e da desnutrição e da sarcopenia e da caquexia cardíaca, que já é um indício de mau prognóstico. Então, hoje, e principalmente porque esses medicamentos, essa polifarmácia, vai dar hipotensão arterial. Então, você exigir de um doente idoso, já com várias comorbidades, já com muitas vezes vários problemas de saúde, problemas às vezes financeiros associados, ele utilizar uma polifarmácia, fazer uma dieta extremamente rigorosa em sal, extremamente rigorosa em ingesta hídrica, é complicado. Mas o controle da dieta calórica, proteica e do peso é importante, né? Isso aqui precisa de um acompanhamento com nutricionista especializada e está fazendo uma curva, né, de tendência e vendo os fatores que podem melhorar. E a atividade física supervisionada, que é a reabilitação. Reinaldo, você está nos ouvindo aí? Reinaldo? Eu não sei se o microfone Vou pedir só segundos aqui a vocês para desbloquear o microfone de Reinaldo. Reinaldo Júnior. Oi, Reinaldo. Oi, André, tudo bem? Consegui conectar aqui. Então, pessoal, Reinaldo, ele é fisioterapeuta, especialista em reabilitação cardiovascular. Eu estou falando aqui, nem revisei teu currículo, viu, Reinaldo? Ele fez mestrado lá no INCOR em reabilitação, né, Reinaldo? Uhum. E depois ele resolveu fazer medicina e agora ele está no doutorado. Eu acho que já concluiu o doutorado? Já, concluído. Maravilha. E aí eu pedi para o Reinaldo falar de uma maneira objetiva e resumida, para não ficar só minha voz, vocês ficarem aí, dormirem. Diga aí, Zé Reinaldo, qual é a tua opinião sobre a reabilitação cardiovascular? Que eu vejo muito colega médico não lembrar, e aí me preocupa, porque é extremamente importante a reabilitação. Claro, obrigado, André, pelo espaço, parabenizar também pela atitude. De fato, a reabilitação, como também o exercício físico, vem mudando tanto a qualidade de vida como a capacidade funcional desses pacientes de forma bem clara na nossa prática. E isso a gente pode observar tanto no nosso trabalho, né, no Instituto do Coração, como também no ANANERI, né, que a gente acabou trabalhando com você durante um determinado período. Naquele momento eu estava à frente da reabilitação cardíaca e vendo hoje como a gente vem evoluindo, né, a ciência vem evoluindo na reabilitação cardíaca, tanto a fisioterapia, os educadores físicos, como também os médicos que militam nessa área, vem mostrando nos últimos estudos, né, e revisões sistemáticas, enfim, que existe uma indicação clara e muito bem definida da reabilitação cardíaca. Sendo mais objetivo, né, para você seguir na aula, a gente sabe que o paciente com insuficiência cardíaca ele sofre um processo metabólico e bioquímico muito claro, sobretudo nas fibras musculares. Isso mostrado por diversos estudos, né, no contexto da biologia e da bioquímica. E muitas dessas alterações têm uma vinculação real, na maioria das vezes, com a insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. E esses pacientes pioram muito,
o processo de capacidade funcional e retroalimenta o processo de piora da insuficiência cardíaca. Né? Perfeito. Tem um paciente que a gente entende que ele desce a ladeira, né, do ponto de vista clínico e funcional de forma muito clara. Nos últimos anos, eu diria aí por volta dos últimos 20 anos, fazendo uma revisão rápida, surgiram vários estudos e que vem corroborando aí para que a gente tenha essas recomendações claras citadas aí, né, na nossa última diretriz, né? Que exercícios aeróbicos regulares em pacientes com insuficiência cardíaca aumentam tanto a capacidade funcional, reduz sintomas e melhora a qualidade de vida. E também a gente tem a recomendação para a indicação de exercícios aeróbicos regulares em pacientes com fração de ejeção reduzida, por diminuir a possibilidade de hospitalização desses pacientes, uma vez que esses pacientes ficam num status funcional muito melhor, né? Considerando a condição clínica dele prévia. Aí já existem outros estudos também, que ainda relativamente são controversos, os dados, que relatam a possibilidade de exercícios aeróbicos em pacientes com fração de ejeção preservada. Isso ainda, eu acho que carece bastante estudos para que possa justificar mesmo a indicação de forma clara. E outros estudos relatam já exercícios aeróbicos de baixa intensidade no ambiente hospitalar. Aí nós temos alguns adendos dentro da nossa experiência, sobretudo uma experiência aqui brasileira, né, de alguns outros profissionais de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e de São Paulo, que eu queria citar rapidamente nos próximos slides. Você pode passar, André? Se eu não me engano, tem um próximo slide. Bom, então, esse tem um fluxograma de recomendação clara da diretriz, que cita o seguinte, que se você tem um paciente que está completamente otimizado, né, relatado aí pelo professor André e depois pelo professor Igor, ele está completamente compensado e a terapia farmacológica otimizada, esse paciente precisa, antes de começar um processo de reabilitação, um processo de avaliação funcional. E aí nós temos três possibilidades, né, três possibilidades reais, que é o teste cardiopulmonar, né, que é o teste ergospirométrico, e vejam do lado aí nós já temos outra caixa que abre outra possibilidade, que nós podemos fazer um teste funcional desse paciente antes de indicar a reabilitação cardíaca, o teste ergométrico, que isso é muito mais comum, né, nos hospitais, para que a gente possa ter acesso. Mas vejam que em cima é citado que a gente pode utilizar um teste muito facilmente utilizado, que é o teste de caminhada de 6 minutos. Vou ser sincero, André, eu tive com o Matheus, né, da fisioterapia no Roberto Santos, na nova unidade intermediária da gente, lá da cardiovascular. A primeira coisa que eu vi foi o corredor imenso, e a primeira coisa que a gente pensou foi na realização do teste de caminhada de 6 minutos. Logicamente, nos pacientes que possam ter essa condição. Então, o teste de caminhada de 6 minutos, de fato, é o que mais é utilizado hoje no Brasil, pela sua facilidade, logicamente, pelo acesso e pelo seu custo. Logo depois desse momento que esse paciente adquire esse status funcional, né, normalmente com o teste de caminhada de 6 minutos, a gente tem algumas possibilidades de indicação de modalidades de exercício, digamos, de reabilitação para esse paciente. Aí vocês veem aí 4 planos relatados aí pela diretriz, né? Como exercício aeróbico contínuo, né? Isso é muito fácil entender. A gente decide uma frequência cardíaca alvo desse paciente ou um nível de estresse funcional que a gente submete a esse paciente e continuamente esse paciente faz exercício normalmente de 30 minutos, de 25 minutos, de 20 minutos. Isso foi o que literalmente inicialmente surgiu na literatura mundial. Logo depois, eu queria que vocês pulassem aí o raciocínio para a terceira caixinha, que é o treinamento resistido. Outros grupos no mundo começaram a surgir com a ideia de que, além de indicar também o condicionamento aeróbico desses pacientes, esses pacientes melhoravam, também existia a possibilidade da gente submeter esse paciente a treinamento de carga, né, com peso, inclusive, né, seja peso em membro inferior, pesos em membros superiores e inferiores, e esses pacientes parecem responder bem a esse tipo de exercício. Claro que ele traz um estresse físico maior para o paciente e, lógico, existe uma preocupação maior com a descompensação desse paciente. Mas voltamos agora para a caixa número 2, que é aeróbico intervalado. Isso é o que há, de fato, hoje na literatura mundial. Hoje, se trabalha com paciente, normalmente, com a frequência cardíaca, com 60% a 70% da frequência cardíaca máxima desse paciente, ou frequência cardíaca de reserva, depende de como a equipe de reabilitação venha trabalhar. E, em um determinado momento,
se aumenta essa frequência cardíaca para 95, 90, 85% da frequência cardíaca máxima. Então, eu acredito que vocês estão entendendo, nós vamos, de certa forma, variar o nível de estresse desse paciente. Um estresse maior por um determinado período, depois de um determinado período, esse paciente entra numa faixa de frequência cardíaca mais baixa. Isso a gente chama de aeróbico intervalado, e os estudos, pessoal, vêm mostrando resultados muito bem claros nesse contexto do aeróbico intervalado. Alguns ainda questionam esse processo, mas é claro a gente imaginar que, do ponto de vista metabólico, a gente sabe que diferentes níveis de exercício condicionam alterações metabólicas e bioquímicas diferentes. Então, a sugestão dos autores que defendem o aeróbico intervalado, e eu acredito muito nesse contexto, se você trabalha com níveis diferentes de esforço, você consegue meio que fazer um screening, né? Quer dizer, passar o paciente por todos os níveis metabólicos e otimizar esse paciente, tanto as fibras tipo 1 como as fibras tipo 2, que têm perfis diferentes de resposta. E, para finalizar, vejam que surgiu um grupo, nos últimos 10, 15 anos, alguns grupos no mundo, e aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, sobretudo, que pensaram o seguinte, uma coisa interessante, André, eu achei muito interessante esse raciocínio. Bom, a gente pensa em descondicionamento muscular da musculatura periférica e o descondicionamento da musculatura respiratória, né? Diafragma, enfim, todos os outros músculos que, de fato, são importantes para a funcionalidade e para a qualidade de vida do paciente. E aí, alguns grupos hoje já sugerem o treinamento muscular respiratório para o paciente. E esse treinamento muscular respiratório, muitos estudos vêm mostrando que já melhoram a qualidade de vida, melhoram os resultados de VO2 máximo no teste ergométrico, e melhoram a qualidade de vida desses pacientes. Quer dizer, e eles melhoram a força muscular respiratória. Então, é algo que normalmente é indicado, inclusive, na diretriz. Se a gente passar um olho na diretriz do treinamento respiratório, ele é indicado, inclusive, para os pacientes que têm um pouco mais de dificuldade funcional, que esses pacientes possam fazer treinamento respiratório no ambiente hospitalar. Perfeito, Arenaldo. Muito obrigado, excelente. Depois a gente vai ter que, na versão 2 do curso, ampliar esses assuntos, porque são extremamente interessantes, relevantes, e agradeço de montão aí, viu? Ok, obrigado. Vou pedir só a gentileza de a gente deixar as perguntas para o final. Pode anotar que a gente vai abrir. Igor prometeu que vai dar mais espaço aí para as perguntas, viu? Foi Igor que falou. Então, assim, aqui a diretriz europeia, o algoritmo para tratamento, né, que nós geralmente seguimos. Aqui eu comecei uns slides em inglês, mas é um doente que, vamos falar um pouquinho da ICFE, que é o doente que tem a fração de ejeção reduzida. Ele perdeu performance, a bomba cardíaca está fraca, ele está literalmente com insuficiência cardíaca, né? Indubitavelmente, ele não está conseguindo bombear o sangue na maneira correta. Esse indivíduo, geralmente, a gente já começa com inibidor de eco, ou BRA, e um beta-bloqueador. Vou mostrar aqui. Geralmente, a fração de ejeção está, principalmente se tiver menor ou igual a 35%, a gente tem mais evidência na literatura. Aí a gente já entra com antagonista mineral corticoide, que é a espironolactona no Brasil. Se permanecer com sintoma, a gente vai para considerar um uso de um sacubitril valsartana, que é uma droga que surgiu nos últimos anos com um benefício estrondoso, vocês vão ver. A gente pode considerar outras terapias que a gente vai ver. A ivabradina, que é uma droga utilizada para reduzir a frequência cardíaca, né? Um cronotrópico negativo, num mecanismo de ação de maneira especial, né? Ele diminui o ritmo sinusal através do bloqueio do canal IF. E se o doente continua sintomático, resistente, a gente ainda pode considerar a digoxina. Então, a digoxina só entra cá embaixo, pessoal. Antes a gente começava a digoxina cá em cima, agora a gente deixa a digoxina lá para baixo, depois a gente pode discutir por quê. Considera assistência ventricular, coração artificial, transplante ou até a paliação. Então, a gente está evoluindo de uma mudança de paradigma, né? Se antes a gente só fazia uma inibição neurohumoral, hoje a gente trabalha muito mais com uma modulação
neuromoral, né? A gente sabe que, principalmente o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele é um sistema vasoconstrictor, ele poupa sódio, ele gera vários efeitos negativos, enquanto que a gente tem um sistema peptídeo natriurétrico que ele é vasodilatador. Então, a gente pode tentar buscar um novo set point, um novo equilíbrio, né? Se ele está muito para cá, a gente busca trazer ele mais para cá, trazer ele mais para a direita, reequilibrar esse sistema num novo normal. E esse novo normal é o normal junto com o coração que está debilitado, um coração que não está conseguindo ofertar nutrientes e oxigênio da maneira adequada. Então, lembrem, né, quem é vocês todos devem ter, de alguma forma, visto isso na faculdade, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. A angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2 pela famosa ECA, e aí surgiu a história da ECA de novo com o coronavírus, vocês devem ter visto. E aqui surge uma droga, que são os inibidores da ECA, né, que impedem a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. E a gente não quer formar a angiotensina 2, por quê, pessoal? Porque ela atua no receptor, principalmente no AT1, aumentando a atividade simpática, reabsorvendo sódio, retendo líquido, vem aí a congestão, aumentando a secreção de aldosterona, retendo líquido, retendo sódio, vasoconstricção. Ela provoca remodelamento vascular, que é uma ação ruim. Então, ela aumenta o volume circulante efetivo. E o objetivo do sistema RAS inicial é manter a vida. Ele faz uma leitura de que o indivíduo está com pouco volume, ele está sangrando. Então, evolutivamente, a gente tinha um trauma, sangrava, reduzia o nosso volume para ficar vivo, se ativava o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso de uma maneira evolutivamente falando, biológica. Mas, com o passar do tempo, o trauma foi reduzindo e a gente foi ficando com um problema que era esse sistema ser acionado de uma maneira exacerbada, mesmo quando o cenário não era aquele para qual ele foi desenvolvido. Então, talvez aqui fique melhor. Então, a gente tem a ECA, tem o receptor AT1, que ele faz vasoconstricção, inflamação, ele é pró-fibrose, ele é pró-trombótico, ele é arritmogênico. E a gente tem, intrinsecamente, muita gente não sabe, mas o próprio sistema RAS, mas de uma maneira bem menor, através da ECA2, ele converte a angiotensina 1 na 1,9 e a 2 na 1,7 e ativa o sistema MES. O sistema MES, ele faz vasodilatação, ele é antiproliferativo, ele é anti-inflamatório, antifibrótico. Então, aqui é o lado bom da força, aqui é o lado mal, que é muito mais ativado. Né? A gente não quer o AT1, então a gente usa o bloqueador do receptor da aldosterona, chamado BRA, a gente usa o inibidor da ECA, para que não se forme esse lado aqui do sistema. Mas esse lado aqui, ele é bonzinho, mas uma pena que ele não é tão bem acionado como é acionado o lado da ECA. E existe o sistema peptídeo natriurétrico. Eu já falei do ANP, que é produzido no átrio, com estiramento do átrio. O BNP, que é produzido no ventrículo, apesar do B, ele é no ventrículo. E esse sistema, ele causa vasodilatação, ele causa natriurese, ele causa diurese, ele é antifibrótico. Então, ele tenta neutralizar o sistema RAS. A gente já falou dos efeitos benéficos dos sistemas e descobriu-se, né, com essa história, com esse avanço no conhecimento fisiopatológico da insuficiência cardíaca, que existia uma enzima chamada neprilisina que degradava esses peptídeos natriurétricos, entre outras várias funções, e assim reduzia a meia-vida deles. Então, esse efeito benéfico deles era degradado pela neprilisina. Daí ele não ter uma ação tão prolongada e persistente e benéfica, porque ele era degradado. Então, se criou uma droga, se descobriu uma droga, se fez uma pesquisa, que foi o sacubitril, que inibe a neprilisina. Inibindo a neprilisina, aumenta a meia-vida desse sistema com seus efeitos benéficos. E assim foi que surgiu o sacubitril valsartana,
que é a combinação de duas drogas, uma inibindo o receptor AT1, que é o receptor do mal, é o receptor que causa efeitos negativos, vasoconstricção, hipertensão, remodelamento, fibrose, e inibe o sacubitril, que era a enzima que degradava os peptídeos natriuréticos, que é o sistema do bem, é o sistema que traz benefício. Então, ele reequilibra o set point. Então, quando a gente estava falando aqui rapidamente do set point, ele, por ter um bloqueio duplo, ele faz uma modulação do sistema, ativando o sistema benéfico e diminuindo a ação intensa que estava do sistema RAS. E assim a gente tem uma droga com esse bloqueio duplo, sem dúvida, do ponto de vista de fisiopatologia, uma droga extremamente superior. Quando a gente fala de insuficiência cardíaca, porque entre os vários motivos que eu tive a honra de ter a oportunidade do professor Garrido aqui, vejam a quantidade de estudos que foram feitos para a insuficiência cardíaca. Vejam como as doenças cardiovasculares são as doenças mais importantes do ponto de vista de mortalidade, por elas terem um impacto no sistema de saúde, por elas terem um impacto na vida das pessoas, por elas reduzir a sobrevida das pessoas, por elas impactar na qualidade de vida das pessoas. A ciência muito estudou. Então, se os senhores forem ver, na linha do tempo dos estudos, olha aqui o enalapril, né? O inibidor da ECA, já bloqueando aquele sistema renina-angiotensina-aldosterona. Publicação, 1987, com consensos. De lá para cá, a gente teve uma série de estudos, né, que foram um marco na história da cardiologia e alguns deles um marco na história da medicina. Até chegar no maior estudo feito, né, bloqueando esse sistema duplo, que foi o Paradigm, e a gente vai tentar ver alguns slides aqui. Eu vou passar mais rápido, porque senão vai ficar cansativo, e para a gente abrir também, para tirar dúvida do pessoal, para aproveitar essa oportunidade. Então, vejam, para a fração de ação reduzida, inibidor da ECA, positivo, trouxe benefício. BRA, né, o BRA trouxe benefício, que bloqueia a T1. O sacubitril valsartana, positivo. Beta-bloqueador, positivo. Inibir, antagonista da aldosterona, positivo. Quando a gente fala de CFEP, que é a preservada, pouca análise de subgrupo trouxe benefício, né? A gente vai ver. Mas, generalizando o estudo original, a gente teve dificuldade de demonstrar benefício. Porque aqui é uma doença heterogênea, é uma doença que tem fenótipos diferentes, grupos diferentes. Então, aqui é um cenário mais complicado. Mas aqui a gente tem muita ciência médica, a gente tem muita medicina baseada em evidências para mostrar o benefício. E daí a gente se preocupa em toda admissão e antes de toda alta, se o paciente está com a terapia médica farmacológica otimizada e com a dose-alvo testada nos estudos, porque aí ele vai ter benefício. Então, em 1920, a gente teve o primeiro diurético de mercúrio. Eu acho que nós aqui do grupo, fora Mário, né, ninguém alcançou, só o Mário que alcançou aí, que o Mário está mais velhinho, eu tenho que abusar Mário aqui, nosso amigo mineiro aí. Depois a gente teve o diurético tiazídico, né? Por exemplo, a hidroclorotiazida, olha, clortalidona, olha quando surgiram, muito antiga. E aí, em 1967, pessoal, a gente teve o primeiro transplante cardíaco no mundo, feito na África do Sul. Primeiro transplante cardíaco. E em 1986, a gente teve um grande estudo, foi o primeiro estudo randomizado, eu vou mostrar aqui para vocês, para os senhores. Então, para cada grupo de droga, a gente teve estudos que validaram essa droga e por isso a gente utiliza e tenta manter essas drogas. Então, quando a gente vai suspender uma droga, a gente tem que lembrar, poxa, eu deixei de dar benefício àquele paciente. O nitrato e hidralazina, né, essa combinação que a gente faz, o pessoal vê muito, quem está aí atendendo um paciente cardiopata, vai ver que muito doente, o doente com disfunção renal, eles usam muito nitrato com hidralazina. A gente tem 3 estudos para insuficiência cardíaca, o VREFT-1,
1986 foi publicado, o VREFT-2, 1991 e o AREFT em 2004. Olha que coisa interessante. Então, aqui, eles fizeram o VREFT-1 só com homens, todas as raças, o VREFT-2 só com homens, todas as raças, e o AREFT com homens e mulheres, mas só em pessoas que se declaravam da raça negra. E aí eu vou mostrar para vocês por quê. Então, aqui está a análise geral do VREFT, né? Mostrando que o nitrato e a hidralazina em amarelo, pessoal, teve mais benefício ou tendência a benefício do que o placebo, né? O Prazosin foi muito mais próximo do placebo do que o nitrato e hidralazina, tá? O VREFT foi o primeiro estudo randomizado feito em cardiologia. Olha que coisa bacana. O VREFT-2, ele já comparou o enalapril, estava surgindo já do consenso o inibidor da ECA, com nitrato e hidralazina, e ele mostrou uma tendência de superioridade do enalapril. Mas aí, quando fizeram subanálise do VREFT-1 e separaram indivíduos de raça negra e indivíduos de raça branca, viram que o benefício do nitrato e hidralazina estava presente em indivíduos de raça negra, mas não estava presente em indivíduos de raça branca. Olha que coisa interessante. E aí fizeram o VREFT-2 só fazendo essa avaliação. E aí, os indivíduos de raça branca, comparando indivíduos de raça negra com indivíduos de raça branca, os indivíduos de raça branca, o enalapril foi superior, mas os indivíduos de raça negra, não. Olha aqui, o indivíduo de raça negra com nitrato e hidralazina tiveram benefício. E comparando com o enalapril, de raça negra, nitrato e hidralazina versus enalapril são iguais. Olha que coisa interessante. Aí fizeram a AREFT só em negros. E aí o nitrato e hidralazina foi superior a placebo, demonstrando que na população de raça negra há um benefício maior da utilização de nitrato e hidralazina. Isso, na época, gerou muita controvérsia. Como é que você iria lançar uma droga que ela teria benefício na raça negra e não teria benefício na raça branca? Mas, pois é, nesse sentido aqui, devido a, hoje já se sabe, parece que os indivíduos de raça negra, eles têm uma ativação maior do sistema RAS, eles têm uma tendência maior a essa resistência. Isso é até uma tendência evolutiva. São indivíduos mais resistentes à desidratação. Eles retêm mais sódio, retêm mais água. E eles têm, porém, por outro lado, uma dificuldade de produção de óxido nítrico, né, nessa substância que faz vasodilatação. Daí, do ponto de vista fisiopatológico, se acredita que os indivíduos de raça negra se beneficiem mais do nitrato e hidralazina. Tá? Então, daí a recomendação. Nível de evidência 1B para indivíduos de raça negra. Depois, com a controvérsia, pediram para liberar também para indivíduos de raça branca, mas claro que com um nível de evidência menor. Então, assim, o que é que ficou de mensagem? O indivíduo pode usar IECA, use IECA. O indivíduo é intolerante a IECA, tem tosse, tem angedema, tem disfunção renal grave, nitrato e hidralazina. O indivíduo de raça negra, ele já está usando IECA e ele tolera uma segunda, uma terceira, quarta, quinta droga, nitrato e hidralazina vai agregar mais benefício. Então, nitrato e hidralazina foi a primeira droga modificadora da história natural da doença. Então, é importante de ser lembrado. Então, aqui eu vou mostrar rapidamente os estudos feitos com IECA. Foram vários, né? O Consensus foi o primeiro, mas o SOVID foi um estudo assim muito marcante. Eu acho que eu tenho algum gráfico aqui, por exemplo, do Consensus mostrando o benefício do enalapril em indivíduos com classe funcional 4 e do SOVID mostrando o benefício do enalapril com placebo em indivíduos de classe 2, 3. Então vejam os senhores que nós utilizamos essas drogas porque ensaios clínicos randomizados mostraram um benefício importante. Aqui em relação aos BRAS, existem vários desses estudos, eu vou mostrar aqui o CHARME, porque ele teve 3 braços.
alternativo que era o indivíduo que era intolerante à IECA. Então, eles usaram o candesartana nos indivíduos intolerantes, o que adicionou, além do IECA, o BRA. Então, eu acho que tem muito colega residente de cardio, colega residente de clínica, colega cardio, que não sabia ou não lembrava que foi feito um ensaio clínico randomizado de ciência cardíaca, onde se utilizou o IECA e o BRA ao mesmo tempo. E na preservada, que é esse CFEP, que eu já tinha dito aos senhores, volta aquela história. Na preservada, o que é que a gente vai conseguir mostrar de benefício? Então, nos indivíduos intolerantes à IECA, o candesartana mostrou benefício de mortalidade, mostrando que se o indivíduo é intolerante à IECA, BRA é uma opção. No indivíduo que se utilizou de maneira simultânea candesartan e IECA, ele teve benefício na associação. Olha que coisa, ele teve benefício tanto no desfecho combinado, morte e hospitalização, quanto no desfecho morte. Então, a associação dos dois traz um pouco mais de benefício do que a utilização sozinha. Essa é provocativo para vocês, mas por que a gente não usa? Por que não usa? Porque a gente tem que usar a espironolactona, e a espironolactona junto com IECA ou BRA, lembrem do efeito colateral hipercalemia. Então, é por isso que a gente não utiliza. E em CFEP, preservada, candesartana versus placebo, e aí a gente não conseguiu demonstrar um benefício com significância estatística, apesar da tendência do benefício da candesartana. Então, a gente passou aqui o BRA e aí a gente vai para beta-block. Beta-block, pessoal, lembrar dos receptores, né? Beta-1 no coração, beta-2 no pulmão. Então, a gente fala, vamos usar um beta-block seletivo. Às vezes, um interno de sexto ano, um residente fala, né? Vamos usar um seletivo. Mas não existe beta-block 100% seletivo, que você vai usar e ele vai no beta-1 e fica lá no beta-1. Isso é hipotético. Ele sempre vai no beta-2 e pode dar broncoespasmo, porque quando ele bloqueia o beta-2, o risco de hiperreatividade brônquica existe. Só 3 beta-blocks, os senhores sabem que foram validados para ciência cardíaca, e no idoso, muito idoso, a gente tem o nebivolol, que é um beta-block de terceira geração. E qual seria a vantagem do nebivolol? É uma queixa do doente com beta-block, impotência. Então, o indivíduo em ciência cardíaca que usa beta-bloqueador, existe uma possibilidade dele evoluir com impotência sexual, o indivíduo do sexo masculino, e assim, uma alternativa é migrar do metoprolol, carvedilol e bisoprolol para o nebivolol. Ok? O indivíduo tem DPLC. Qual beta-block é o melhor? Bisoprolol, porque ele é mais beta-1 seletivo. Então, é uma dica que eu dou para os senhores. O carvedilol é o menos seletivo. Ele é alfa, ele é beta. Então, aqui você vai ter um problema. O metoprolol é seletivo, mas não tanto quanto o bisoprolol. Então, os trials foram feitos com essas drogas. E eles também mostraram benefícios. Veja que eu juntei agora no slide aqui para tentar encurtar a aula e não ficar tão chato, né? Já está no meio, viu? Não durmam não, já está no meio. Vamos lá que a gente vai vencer. Então, todos demonstrando benefício, desfecho, mortalidade total, mortalidade por insuficiência cardíaca, em hospitalizações. Então, o beta-block na ICFE, ele, sem dúvida, reduz morte e reduz hospitalização. A dica é o quê, pessoal? Para entrar com essa droga, quem ainda não tem muita experiência. Se der fazer um eletro, vê a clínica do doente. O doente tem um BAVT, tem um BAV avançado, eu não vou poder usar beta-block. Tem DPLC compensado, eu posso considerar beta-block. Tem uma doença arterial obstrutiva periférica, DAOP, compensada, converso com o vascular e tento usar a droga. Porque pior o indivíduo tem DPLC e insuficiência cardíaca. Não bota o beta-block, esse indivíduo vai ter uma mortalidade de insuficiência cardíaca maior. Ele vai perder um benefício de ganhar sobrevida. Você começa com a dose baixa, vai titulando a cada 15 dias, às vezes com incremento de dose. Na introdução do beta-block, o problema é a piora do sintoma. Então, a gente tem que ficar ligado nisso. A gente pode tentar reduzir diurético, né? A gente pode permutar. Você botou o metoprolol, ele não se deu muito bem, você migra para o carvedilol. O carvedilol, que tem um efeito um pouco vasodilatador, ele se deu bem. Pronto, deixa o carvedilol. Então, é outra dica. O indivíduo não tolerar um beta-block, mude para outro. Tá?
Às vezes o indivíduo usa um bloqueador de canal de cálcio junto. Tira esse bloqueador de canal de cálcio, se ele não é um transplantado, tira esse bloqueador de canal de cálcio, se for possível, e tenta aumentar o beta-block, porque você está aumentando droga que né, traz benefício de mortalidade. E o outro foi o bloqueio das ações da aldosterona, porque a aldosterona retém sódio, retém água, aumenta o estresse oxidativo, causa disfunção endotelial, causa hipertensão, está num ciclo vicioso aí das doenças metabólicas. Então a aldosterona a gente tenta bloquear, é mais um bloqueio neurohormonal. A droga que tem no Brasil é um diurético, né, espironolactona, e a gente utiliza de 25 a dose padrão, mas pode chegar a 50 miligramas. O estudo na insuficiência cardíaca com fração de redução reduzida foi um marco, foi o estudo Reus, né, classe funcional 3-4, trouxe um grande benefício na redução de mortalidade. Então, os indivíduos que utilizaram tiveram mortalidade geral. Reduzir morte tem que ser uma droga muito, né, sensacional. Quem é um especialista que não quer ter uma droga que reduz a morte no seu paciente? O grupo que usou 34,5, o grupo que não usou 45,9. Foi uma diferença gritante, né? 30% de redução no estudo Reus. Então, daí a gente queria usar. Eu vou passar alguns slides e a gente depois explora na discussão. Mas, assim, isso aqui é um trabalho muito bacana, publicado no JACC, que ele mostra o seguinte: o indivíduo que está usando uma droga, né, num percentual de dose menor ou igual a 50%, 50 a menos de 100 ou 100% da dose alvo. E aí ele tem uma intercorrência interna, né, ele descompensa e depois você vai dar alta. Qual foi a droga que isso aqui é um N gigante que ele fez um estudo no banco de dados monstruoso, primeiro mundo. Qual era a droga que os clínicos menos prescreviam, né, perto da alta ou pós-alta, que não conseguiam chegar na dose alvo? Infelizmente, era beta-block, que é uma senhora de uma droga que o indivíduo não pode ficar sem. Então, assim, quando a gente pensa em redução de mortalidade, a gente pensa logo em IEC, BRA. IEC e BRA são drogas muito boas, reduzem mortalidade. Mas veja o percentual de redução de mortalidade do beta-bloqueador. Então, ele é extremamente superior a IEC e BRA. E, em segundo lugar, os antagonistas mineralocorticoide. Então, se eu tiver que progredir dose, pessoal, eu estou com um indivíduo com IECA ou BRA ou beta, bloqueador, qual que eu vou aumentar? Eu vou aumentar logo do beta, se possível, porque o indivíduo tem um desfecho melhor em redução de mortalidade. Por fim, essa droga nova, não sei se conhecida de muitos ainda, né, que é uma droga com ação dupla. Ele bloqueia o sistema renina-angiotensina-aldosterona através do valsartana, bloqueando o receptor AT1, que é um receptor do mal, é um receptor que causa todos esses efeitos que a gente já falou: fibrose, ativação do sistema simpático, hipertrofia, remodelamento, hipertensão, vasoconstricção. E ele bloqueia inibidor da aneprilisina através do sacubitril, e assim a gente ganha mais tempo útil com os peptídeos, sistemas peptídeos natriurétricos, e assim a gente tem mais, o paciente vai ter mais vasodilatação, vai ter mais redução de pressão arterial, redução do tônus simpático e natriurese. Então, esse benefício duplo dessa droga, o LCZ 696, que é o sacubitril valsartana, ele já está demonstrando aqui, já está saindo de goleada, mostrando benefícios realmente interessantes. Então, ele aumenta a vasodilatação, reduz a hipertrofia e aumenta a diurese. E aí foi feito o Paradigm, que é um estudo, um marco na história da insuficiência cardíaca, com 8.442 pacientes, fração de ejeção menor que 40%. Os indivíduos tinham insuficiência cardíaca funcional 2 a 4, comparou com enalapril 10 miligramas 2 vezes, né? Foram excluídos pacientes com disfunção renal muito grave, história de angioedema, e uma hipotensão sintomática, uma PA sistólica menor que 100. Então, é importante a gente saber o subgrupo de doente que não entrou, né? O indivíduo que tinha um potássio muito alto não entrou, e assim a gente vai evitar ou pensar, ter mais cuidado na hora de entrar nesse tipo de paciente. E o que é que o estudo mostrou, pessoal?
desfecho primário, que é o ponto mais, né, importante do estudo, porque ele foi desenhado para isso, ele teve um N amostral, um cálculo amostral e toda uma estatística feita para demonstrar ou não benefício, afastar a hipótese nula em relação àquele desfecho que ele avaliou, que são os dois desfechos extremamente fortes da insuficiência cardíaca: morte cardiovascular e internação, hospitalização por insuficiência cardíaca. E ele mostrou um benefício claro do sacubitril/valsartana, né, com uma redução de 20%. O desfecho morte de causas cardiovasculares, uma redução de 20%. Morte súbita, e aí eu iria chegar aqui, porque o IEC-BRA teve um benefício muito tímido na morte súbita. Quem tem um benefício importante na morte súbita é o beta-block, é o mineralocorticoide e agora o sacubitril/valsartana. Tá? Então, ele reduziu em 20%. E morte por pior de insuficiência cardíaca, 21%. E aí muita gente vai questionar, mas ele comparou com a droga, com enalapril 10 de 12 em 12. Mas quase todos os estudos de insuficiência cardíaca, se os senhores forem observar, a dose do enalapril foi de 10. Exceto no consensus, aquele primeiro estudo, com um N muito pequeno, um N praticamente irrelevante, que ele fez com dose de 20. Todos os outros estudos fez com dose de 10. Então, essa era a dose realmente padrão utilizada na insuficiência cardíaca. Então, no endpoint primário, desfecho composto, redução de 20%, morte cardiovascular 20%, internação por insuficiência cardíaca 21% e desfecho, mortalidade por todas as causas em 14 dias 16%. Um estudo realmente que entrou para a história. Quando a gente vai olhar a segurança, ele dá um pouco mais de hipotensão, então foi 14 versus 9,2, mas olha uma coisa interessante, ele protegeu mais piora de função renal que tinha creatinina maior ou igual do que 2,5. Olha aqui, 3,3 versus 4,5, com significância estatística. A hipercalemia, ele não dá mais hipercalemia do que o enalapril. Lembre que o enalapril 10 de 12 em 12, e ele ainda deu uma tendência a ter mais. Imagine se fosse 20 de 12 em 12. Né? E angioedema foi irrelevante. Então, mas o que é que acontece? No mundo real, a gente percebe que muito paciente, aqui uma análise do Champ, mostrando que a dose que é recomendada no guideline, no mundo real, isso não acontece. Então, tem muito paciente que está com dose muito abaixo da meta, daquela recomendada para se ter benefício no estudo. Então, isso é extremamente preocupante. No estudo brasileiro, né, no estudo BRIEF, que é um estudo feito em vários centros do país, mostrou que os doentes, percentual de uso de medicação nos doentes que internaram por insuficiência cardíaca no Brasil, diurético de alça, 90%. Mas quando você vai para IECA, 42%, IBRA, 23%, beta-bloqueador, só 57%. Então, isso aqui é mundo real, pessoal. No mundo real, as coisas não são do jeito que estão nos guidelines, mas a gente sempre tem que batalhar, buscar aprimoramento, né, de toda a equipe multiprofissional para conseguirmos um entendimento do paciente para que se busque atingir metas sempre. Então, quando o doente interna e vai para uma UTI cardiovascular, uma UTI geral, depois muitas vezes para a enfermaria, é o momento que a gente tem para reintroduzir droga. Às vezes ele não estava usando uma droga importante, um beta-bloqueador, ou otimizar essa droga. Então, todas essas classes de drogas, IECA, BRA, beta-bloqueador, antagonista da aldosterona, nitrato de hidralazina, a gente vê que o doente ele usa num percentual muito abaixo da meta. E quando a gente vai dar alta, a gente tem que buscar essa oportunidade de aumentar essa droga, para depois ele voltar para o ambulatório, ter uma reavaliação precoce e assim se beneficiar. Para quem não conhece, a sacubitril/valsartana, a dose inicial é essa, é de 12 em 12 horas. A gente, às vezes, reduz dose em indivíduo que já usava uma dose baixa de IECA-BRA, doente que geralmente nunca usou IECA-BRA, um doente que já tem uma insuficiência hepática, ou um doente que já tem uma PA limítrofe ali em torno de 100 a 110, e que quando abaixa de 100 ele tem algum sintoma.
Então, esse é o doente que a gente usa uma dose menor e a cada 2 a 4 semanas a gente vai dobrando a dose para chegar na meta da droga, que é 200 miligramas dia, de 12 em 12 horas, que é a meta que traz o maior benefício. Eu criei esse slidezinho aqui para ficar mais fácil. Então, qual é a contraindicação absoluta ao sacubitril/valsartana? História de angioedema, uso de Ecobra, CHAID-C, uma PA menor que 95, né? PA acima de 95 a gente já está utilizando. E quem é que a gente vai utilizar dose reduzida? Paciente virgem de Ecobra, um clírice menor que 30, a gente vai ter que ter cuidado, muitas vezes é uma contraindicação absoluta. Tem que ter um pouco mais de experiência para a utilização, ficar de olho no potássio, por exemplo, na piora de função renal, saber se o doente, geralmente esse doente é o doente dialítico, tá? Se é o doente dialítico e faz um acompanhamento, um segmento crônico com um nefrologista, uma clínica de diálise, fica mais fácil. Se não é ainda o dialítico, a recomendação é até não utilizar. O CHAID-B e o doente com PA limítrofe ali. Aqui, imagine se zerar o sódio desse doente aqui, ele vai baixar mais essa PA e não vai tolerar o medicamento que vai trazer benefício para ele. A complicação do sacubitril seria mais hipotensão e hipercalemia, tá? Angioedema, uma complicação mais rara. Apresentou angioedema, não testar de novo, assim como com IECA. Aqui só para mostrar alguns estudos em relação ao impacto na redução de morte súbita. Em branco está a droga que foi testada e nessa corzinha aqui, um lilazinho, é a droga, o grupo placebo. Então vejo quem teve maior percentual de redução de morte nesses pacientes. Por exemplo, o sacubitril/valsartana, né? O candesartana teve um benefício menor, mas um benefício menor. Olha aqui o beta-bloqueador, um benefício bem expressivo na redução. O antagonista da aldosterona, um benefício bem expressivo. Então, muito, muito bacana esse trabalho de Shen, mostrando o benefício na redução de morte súbita, né? Então, como é importante a combinação dessas drogas e o bloqueio duplo também mostrando um impacto em redução de morte súbita. E aqui, quando o indivíduo está bem tratado, usa as 4 drogas modificadoras modernas, né? SGLT2, espironolactona, beta-bloqueador e o sacubitril/valsartana. SGLT2, Dr. Joaquim vai falar, tá? Numa aula específica de diabetes. Olha como há um impacto na redução de mortalidade, né? Com a terapia dita convencional e com a terapia otimizada, tanto em indivíduos a partir de 55 anos, quanto em indivíduos a partir de 65 anos. Esse é o último slide, é só uma provocação para depois a gente continuar com a discussão sobre as drogas, o sacubitril/valsartana, mas até então, quando publicaram o Paradigm, depois surgiram várias outras publicações, não se incluiu o paciente internado naquela ocasião. Hoje a gente já tem evidência clara do benefício no doente internado. Não incluiu pacientes com insuficiência cardíaca novos. Todos os doentes já estavam em tratamento de Ecobra. Hoje a gente já tem um grupo de pacientes assim. Utilizou um período de Ranin, tá? Que é uma discussão que a gente pode fazer se algum residente tiver algum questionamento. Pouco paciente afro-americano, a gente já teve agora uma amostra, um novo ensaio clínico contemplando afro-americanos. Os pacientes precisavam atingir doses altas. O benefício de dose intermediária, claro que todas essas drogas modificadoras de doença, a gente precisa atingir a meta de dose-alvo, e aí sim a gente vai ter o benefício claro demonstrado no estudo Landmark, né? Então, eu sou um defensor da dose-alvo, da meta, e a gente tem alguns artifícios na prática que a gente utiliza para botar esse doente para atingir a meta da droga, porque a gente sabe que é na dose-alvo que ele vai ter uma redução de mortalidade, de reinternação por insuficiência cardíaca. Agradeço a paciência de todos, a participação de todos. Vou abrir para a discussão. Doutor Igor, se seu microfone estiver fechado, eu vou abrir aqui agora. E doutor Daniel Muricy, também. Muito grato pela
paciência de vocês e pela presença. Tô Igor, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Parabéns, doutor André, pela excelente aula, revisada sensacional na história do tratamento medicamentoso da IC. Eu vou abrir agora para perguntas. Eu acho que o pessoal estava com vergonha. Eu recebi muita pergunta no meu WhatsApp privativo. Eu peço Ótimo. que as pessoas mandem no chat do próprio Zoom. Eu vou pedir para os debatedores responderem de forma objetiva as perguntas, porque tem algumas perguntas, então para a gente poder otimizar ao máximo o tempo, Isso. certo? Então vamos lá. Doutor Daniel Muricy, boa noite. Vou iniciar com você, tá certo? Breve comentário sobre a apresentação e eu já vou deixar uma pergunta, tá certo? Quando associar hidroclorotiazida com a furosemida? Ok. Boa noite a todos, doutor André. Muito boa aula, revisão. Mesmo para a gente já especialista que estuda bastante insuficiência cardíaca, sempre a gente tem algo a aprender, um slide novo, um assunto interessante. Só fazer um comentário aqui antes de responder a pergunta. Já que nós estamos falando de tratamento de insuficiência cardíaca, eu queria lembrar, sempre voltando para o meu lado raiz, né, de medicina preventiva, duas coisas importantíssimas. Inclusive, são baseadas em evidências, diminuem mortalidade, não é só internação. A vacinação nos pacientes com insuficiência cardíaca. Então, a equipe multi aí sempre prestar atenção. Paciente com insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, ele deve receber vacina anti-influenza anualmente e antipneumocócica a cada 5 anos. Importantíssimo. Outra coisa, ainda falando em tratamento, é a reposição de ferro, seja oral ou venoso. Isso também já está bem documentado na IC. É considerado anemia no paciente cardiopata. Alguns trabalhos falam em hemoglobina abaixo de 10, outros citam até hemoglobina abaixo de 11. Mas o fato é, a correção de anemia e a vacinação dos pacientes com IC, ela reduz a hospitalização e mortalidade. Então, são medidas simples que podem ser feitas em postos de saúde, podem ser feitas em hospitais públicos. É importantíssimo que a enfermagem, que a equipe multi esteja atenta a isso. Era o comentário que eu tinha para fazer. E sobre o diurético, o paciente com insuficiência cardíaca com fração reduzida, o perfil mais comum de admissão hospitalar em emergência é o perfil B, o quente e úmido, em torno de 60% a 70%. E, felizmente, é o que tem uma menor mortalidade e é o que é mais fácil de tratar. Nós, inicialmente, precisamos fazer dose de diurético e vasodilatador. O diurético mais usado na insuficiência cardíaca é furosemida, diurético de alça, rápido início de ação, em torno de 5 a 10 minutos. Tanto é que ele é usado para edema agudo de pulmão. O que mudou na insuficiência cardíaca é a dose. Antes a gente usava uma ampola, 2 ampolas, que hoje é considerada uma subdose. Então, na admissão do paciente com insuficiência cardíaca, já tem trabalhos mostrando o famoso tempo furosemida. É importante que o paciente receba uma dose de furosemida em até 60 minutos, né, 1 hora, e essa dose deve ser relativamente elevada. Então, hoje a gente faz 3, 4 ampolas para o paciente ter um efeito diurético agudo. Isso no caso do paciente com IC descompensada. Nos pacientes crônicos, de ambulatório, de enfermaria, de consultório, o próprio edema generalizado, ele causa um edema de alça intestinal. Esses pacientes começam a ter resistência à furosemida via oral. Então, muitas vezes, o seu paciente usa um comprimido de furosemida, que é 40 miligramas, começa a ganhar peso, a importância de pesar o paciente, e aí você passa para 2 comprimidos, 3 comprimidos, e mesmo assim descompensa. O que a gente faz? A associação de um diurético tiazídico, hidroclorotiazida, no caso, numa dose também de 50 miligramas, uma dose mais alta, faz um sinergismo, né? São 2 diuréticos atuando em 2 áreas diferentes do rim, na alça de Henle e no túbulo contorcido distal. Isso potencializa o efeito diurético e diminui os efeitos colaterais. A hidroclorotiazida em uso crônico, atentar para a hiponatremia, e a furosemida, atentar para a hipocalemia. Tá certo? Então, essa associação é muito utilizada na insuficiência cardíaca, principalmente nos pacientes que começam a ganhar peso, a despeito do uso de furosemida. Maravilha, Daniel. Perfeito seus comentários. Erenaldo, se você estiver aí, eu vou fazer uma pergunta para o doutor André Durães e logo depois vou fazer uma para você, tá certo?
Doutor André, pergunta interessante feita por Érica Leite. Ela quer saber, paciente que teve em C com fração de ejeção reduzida, fez o tratamento medicamentoso, recuperou, ou seja, fez o remodelamento reverso, podemos suspender as medicações? Excelente pergunta, e que por muito tempo foi dúvida de muita gente. O doente que recupera a função, esse doente se fez um trial e principalmente doente com miocardite, que é o doente que tem a inflamação aguda, geralmente viral, e ele às vezes perde função, às vezes evolui até com choque cardiogênico, e aí a gente entra com toda a terapia para IC, ICFé, e aí, ao longo de 6 meses, 1 ano, eu já tive um doente que só recuperou com 2 anos. Teve um doente que eu cheguei a indicar transplante e na avaliação final ele recuperou função. Então esse doente a gente mantém as drogas, tá? Porque o subgrupo que suspendeu depois que recuperou, esse doente teve recaída. Não se sabe ao certo ainda o motivo, mas a gente tem que manter esse bloqueio neurohormonal e simpático, sim, tem que manter. Tem uma revisão sobre esse tema também, doutor André, se eu não me engano, de 2018. Foram com poucos pacientes, mas também orientando a manutenção do tratamento. Já tem um statement, já tem um guideline, 2020, orientando a manutenção. Erenaldo Júnior, meu querido, boa noite. Oi, querido, tô aqui. Para você e para os outros fisioterapeutas. Na verdade, eu vou fazer 2 perguntas, todas relacionadas ao teste de caminhada. Primeira, perguntaram: segurança para a realização do teste de caminhada no paciente na unidade de terapia intensiva. Qual o momento? O paciente, eu vejo muito isso, às vezes o fisioterapeuta, o médico plantonista tem receio de mobilizar precocemente esse paciente. Então, a primeira pergunta seria: segurança para a realização do teste de caminhada a nível de UTI e naqueles pacientes que você fez um teste de caminhada, encaminhou ele para reabilitação cardíaca. Existe uma periodicidade que você deve repetir esse teste de caminhada para avaliar ganho funcional ou melhora prognóstica? Excelente pergunta, doutor Igor. Obrigado aí pela pergunta para o convidado, né, da live. Sim, com certeza. Fala primeiro da periodicidade. Normalmente a gente tem uma periodicidade de 3 em 3 meses para que a gente possa repetir esse teste de caminhada. E a pergunta foi importante mesmo, porque de fato a gente tem um pouco de preocupação com esse processo, né, de possível descompensação desses pacientes. Então, qual é o perfil de paciente que ele submete a teste de caminhada no ambiente intra-hospitalar, né? É o paciente que já deambula, né? Então esse paciente já tem algumas condições prévias de deambulação com a fisioterapia sem necessariamente ter realizado o teste, e que esse paciente não tenha apresentado alguns sintomas, né, nem alterações eletrocardiográficas, porque pode acontecer, mas que esse paciente não tenha apresentado alguns sintomas como, sobretudo, tontura e palidez cutânea. Também, obviamente, não tenha relatado uma dispneia fora do padrão, porque o teste de caminhada, só complementando aí, ele tem que seguir, né, dentro de um fluxo de demanda metabólica do próprio paciente, mas, de fato, muitos pacientes podem, nesse processo de caminhada, evoluir com a descompensação tanto da frequência cardíaca como da pressão arterial, levando a um processo de dispneia importante. Então, esses pacientes que passaram por esse processo prévio, a gente não realiza o teste de caminhada de 6 minutos. Maravilha, Erenaldo. Obrigado. Daniel Muricy, uma pergunta que eu sei que tem tudo a ver com você. Muitos pacientes com insuficiência cardíaca desenvolvem depressão por conta de impotência sexual, alteração do sono. A pergunta é a seguinte: estamos aptos a usar antidepressivos nos pacientes cardiopatas? Oi, Igor. Boa noite a todos. Doutor Igor fez essa brincadeira. Eu faço interconsulta de clínica e cardiologia numa clínica psiquiátrica aqui em Salvador já há 8 anos. Então, assim, eu posso garantir para vocês que não só os pacientes com insuficiência cardíaca desenvolvem depressão, como já existe uma depressão, muitas vezes subclínica, né? Existe, assim como insuficiência cardíaca leve, moderada e grave,
Existe depressão leve, moderada, grave, que muitas vezes os sintomas se confundem. São idosos, né? Lembrando que a cardiogeriatria já é uma especialidade. Ainda não existe cardiopsiquiatria, talvez um dia. E, assim, pacientes com sintomas como fadiga, perda de peso, inapetência, eles podem ser classificados somente como insuficiência cardíaca. E muitas vezes tem uma depressão associada. Qual a importância de se diagnosticar a depressão no paciente cardiopata? São pacientes que vão usar menos medicação. Eles geralmente, como o doutor André falou, é polifarmácia. Esses pacientes tendem a esquecer comprimido, a ir boicotando o próprio tratamento. Esses pacientes eles podem evoluir com um sistema imune baixo, favorecendo infecções. Então, na verdade, é um ciclo vicioso. O deprimido cardiopata, ele tem uma mortalidade maior do que o cardiopata que não tem depressão. E o porquê da importância do diagnóstico precoce? Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas os antidepressivos, a grande maioria, eles levam em torno de 10 a 14 dias para fazer o efeito máximo nos receptores. Então, quando você começa a pensar em tratar a depressão, muitas vezes o paciente já perdeu peso, já está usando sonda nasointeral às vezes, isso piora o prognóstico e aumenta o tempo de internação. Então, se você conversa com a família e você tem sinais clínicos e indícios que aquele paciente já possa estar tendo uma depressão antiga, você já pode iniciar o tratamento nos primeiros dias de internação hospitalar, porque talvez quando ele estiver recebendo alta da insuficiência cardíaca, ele já esteja com um tratamento antidepressivo otimizado, isso melhora, inclusive, recidiva. Só para concluir, os antidepressivos mais antigos, inibidores da monoaminoxidase, antidepressivos tricíclicos, né, amitriptilina, nortriptilina, devem ser evitados nos pacientes coronariopatas e cardiopatas. Alguns têm um risco de prolongamento de QT e podem piorar arritmias já pré-existentes ou causar arritmias graves. Os inibidores de recaptação da serotonina, o mais comum é a fluoxetina, mas você tem fluoxetina, paroxetina, os de segunda geração, e os mais modernos, que são citalopram e escitalopram, já seriam de terceira linha, eles são bastante seguros nos cardiopatas, independente se eles têm chagas, reumático. Então, em conclusão, é importantíssimo o diagnóstico da depressão, tratamento precoce e dar preferência para os novos antidepressivos que têm perfil de segurança já testados na insuficiência cardíaca. Maravilha, Daniel. Já são 9h15, eu vou abrir para mais 2 perguntas. Doutor André, 2 perguntas eu vou fazer em sequência. Na verdade, eu vou fazer mais 3 perguntas, porque uma é de interesse de todos e foi muito perguntada aqui, principalmente por colegas cardiologistas. Mário, se você estiver online, por favor, já liga a sua câmera e seu microfone, que após a resposta de doutor André, eu passo a pergunta para você. Doutor André, em relação, algumas pessoas perguntaram, tratamento de IC em pacientes gestantes, eu posso usar? Tem alguma restrição? Sigo a mesma linha ou não? E já emendando a segunda pergunta, paciente que descompensa por insuficiência cardíaca, qual o momento de iniciar o entresto? Só quando vai para a enfermaria, quando está perto da alta, ou eu já posso iniciar ainda no ambiente de terapia intensiva? Boas perguntas. Deixa a Mário agora falar alguma coisa, porque o pessoal quer ouvir a voz de Mário, e aí eu depois falo rapidamente. Vai lá, Mário. Mário, boa noite. Fazer um breve comentário. Eu queria fazer uma pergunta que fizeram aqui no WhatsApp várias vezes. O Entresto ele foi liberado pelo Conitec em 2019. Existia uma previsão para ser liberado pelo SUS agora em 2020. A pergunta é, você tem alguma previsão para essa medicação estar disponível para o Sistema Único de Saúde? Boa noite, doutor Igor. Boa noite a todos, doutor André, doutor Maurício, Erinaldo. Bom, respondendo a sua pergunta de forma extremamente objetiva. Realmente, a Conitec fez a incorporação do sacubitril valsartana em Entresto em 2019 e tinha uma projeção de publicar o PCDT, que são os critérios que eles irão adotar para que os pacientes possam fazer a retirada efetiva da medicação na farmácia da Secretaria de Saúde. O que acontece
é que a previsão desse PCDT para sair era final de fevereiro, início de março. Logo em seguida, nós tivemos a pandemia, que resultou num atraso significativo da liberação desse PCDT, pois ele precisaria primeiro passar por uma consulta pública e, pós essa consulta pública, a publicação efetiva em diário oficial desse PCDT e, consequentemente, a liberação da droga. O que acontece é que a pandemia, infelizmente, atrasou esse processo. Então, nós estamos na iminência de receber informações da liberação desse PCDT o quanto antes, ainda em 2020. Mas eu não consigo, infelizmente, te precisar uma data específica para a liberação efetiva do medicamento na farmácia da Secretaria de Saúde. Ok, Mário, beleza, obrigado. Em relação à gestação, a gente tem uma população que eu acho muito assim interessante de acompanhar, né? Lembrar da periparto, tá? E então, na gestante, a gente tem um nível de classificação de drogas. Eu já tenho aquele trabalho do Jack, eu posso trazer na próxima apresentação, que tem aquela lista com as drogas que, né, sinal verde, amarelo e vermelho. Em geral, a gente sabe que tem que usar, evitar e cobrar, né? Então, assim, o sacubitril também, pela losartana, o sacubitril, valsartana também tem que ser contraindicado. Então, a gente usa nitrato hidralazina na gestante. A gente pode usar furosemida, a menor dose que deixe a gestante confortável. A gente tem que avaliar a etiologia na gestante, se é valvular, por exemplo, que a gente tem que considerar, inclusive, interrupção da gestação. E aí tem que ser avaliado caso a caso. O maior critério de mortalidade na gestante cardiopata, sem dúvida, é a hipertensão pulmonar. Então, hipertensão pulmonar grave, né? Hipertensão pulmonar, principalmente se já tiver irreversível, é onde a gente se preocupa mais, tá? Eu tenho muito contato com gestante em UTI, já tive muito contato com gestante em ambulatório. E eu falei da furosemida, da nitrato hidralazina, digoxina, beta-bloqueador. Metoprolol a gente pode utilizar na gestante, tá? Em conjunto com o obstetra, monitorizando os batimentos cardiofetais, porque pode dar bradicardia, e pode dar hipoglicemia. Então, junto com o obstetra, você pode ir progredindo, tá? No puerpério, na amamentação, a gente pode retornar e cobrar, tá? A gente pode começar e cobrar. E o sacubitril, valsartana, Mário pode falar alguma coisa em relação à lactação. Acredito que não teria contraindicação maior. Hidroclorotiazida, a gente tem problema na lactação, porque ela diminui a lactação, tá? Então, a gente evita hidroclorotiazida. E lembrar da periparto, né? E da possibilidade de utilização da cabergolina, que muitas vezes a gente esquece. Tá? Tem o pessoal da África que tem experiência, a gente aqui no Brasil já teve alguns casos. Então, periparto, 50% reverte, né? Vocês se lembram disso, e aí a gente tem que ficar atento a isso. Diga aí, Mário, alguma experiência com lactação? Gestante não pode, lactante. Sim, doutor André, o senhor foi super assertivo na sua colocação com relação às pacientes gestantes. Não é indicado, na verdade é contraindicado. Infelizmente, também a paciente lactante também não tem a indicação para o uso, uma vez que nesse momento de lactação, o paciente, né, no caso o bebê, corre o risco de também ingerir a medicação pela mama, né? Vamos dizer assim. Então, infelizmente, está contraindicado para esses dois perfis. Na descompensação da IC, Mário. Então, a gente já tem evidência. Diga aí, rapidamente. Ok. Na descompensação da IC, a gente tem, sim, a indicação para uso. Já em ambiente hospitalar, como o próprio estudo Pioneer mostrou, né? E aí você tem o benefício
de retorno da compensação desse paciente o quanto antes, pelos dados do estudo, uma vez que você linka tanto o Paradigm, quanto o Pioneer, quanto o Transition, por exemplo, que são estudos que mostraram segurança e tolerabilidade em você utilizar essa medicação desde o ambiente intra-hospitalar, na fase de descompensação, até pós-alta hospitalar, dando sequência no tratamento. Ok. Mande, Igor, mais alguma coisa para a gente encerrar? Não. A gente respondeu hoje, não ficou nenhuma Maravilha. Então vamos. Pendente. Encerra aí, São 21, praticamente 21h20. Agradecer a participação de todos. Lembrando, próxima quarta-feira teremos a terceira aula, começando às 19h30. Mais uma vez teremos um convidado especial que será surpresa, na verdade, a gente está ainda vendo. E Yasmin, se você puder me lembrar, só digo o apresentador e o tema da próxima aula. Próxima aula é o professor Dr. Daniel Muricy, e ele vai discutir conosco o tema dispositivos em insuficiência cardíaca. Pronto, maravilha. Então, a gente vai continuar com terapêutica, só que de uma maneira além das medicações, um pouco mais avançada. Agradeço a todos. 19h30, né, Igor? 19h30. 19h30. Façam um check-out, anotem a palavra-chave. E ok, se não pessoal. tiver e-mail, por favor, mandem lá no direct do Instagram. Muito obrigado aí, Igor, Yasmin, Daniel Muricy, Erenaldo Júnior, Mário, viu? Garrido já saiu, mas muito obrigado a todos e vocês que estão. Um grande abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite. Um grande abraço a